Olá, eu sou o Dair Comen, sou psicólogo especialista em hipnose clínica e esse vídeo é para apresentar o pacote de sessões que eu desenvolvi para uma mentalidade empreendedora. Então são sessões direcionadas para as pessoas que realmente desejam empreender, seja por si mesmo num negócio, seja dentro das próprias empresas enquanto funcionário. Então, o objetivo é desenvolver de uma forma geral uma mentalidade empreendedora ou um mindset empreendedor, né? Então, são basicamente 20 sessões de hipnose distribuídas em 4 módulos, né? E cada sessão vai trabalhar algum aspecto que são necessários, né? Competências emocionais, habilidades emocionais, formas de perceber, criatividade, são todas questões extremamente importantes para o sucesso de um empreendedor. Então, a primeira sessão, por exemplo, é já começando a construir. Então, eu já começo no sentido de construir uma base mental e emocional para o empreendedorismo, para depois, obviamente, a cada sessão ir colocando novas ferramentas, novas paredes, digamos assim, nessa construção aí que é a mentalidade empreendedora. Então, a primeira sessão é essa construção. Já na segunda sessão, começo a desenvolver a parte da criatividade, sempre tão importante para o empreendedor em diferentes circunstâncias. A criatividade tem que estar sempre presente. Então, não é apenas você ter uma ideia e empreender, né? O tempo todo você vai precisar criar em cima da sua ideia. Aí a terceira sessão é o trabalho em equipe. Então sendo você um gestor, dono de uma startup ou que você faça parte de uma equipe de trabalho, a possibilidade de você ter excelência no trabalho em equipe é extremamente importante, né? E você sendo um empreendedor, você sempre terá pessoas com quem você irá trocar todos os dias e ter essa habilidade de trabalhar em equipe é sempre muito importante, né? Porque você como empreendedor, na medida em que você deseja crescer, você sempre vai precisar de pessoas ao seu redor. Então essa sessão vai te ajudar a estruturar isso dentro de si para ter uma habilidade emocional melhor para trabalhar em equipe. A quarta sessão eu começo a trabalhar as fraquezas, né? Porque obviamente você tem inúmeras fortalezas enquanto empreendedor ou intraempreendedor, mas também tem algumas debilidades que talvez precisam de alguma melhoria, precisam serem treinadas, né? Então eu trabalho esses aspectos tanto para a questão do autoconhecimento, né? Para você identificar quais são as questões, né, que você precisa treinar, quais são as suas debilidades, as suas fraquezas, identificar tudo isso e a partir dessa identificação começar a treiná-las, a desenvolver para que você possa suprir, né, essas suas fraquezas e as torne uma fortaleza, né? Você pode inverter o jogo, né, digamos assim. A quinta sessão, então, é ressignifique o fracasso, né? Porque a gente sabe que enquanto empreendedor, o fracasso, o erro faz muito parte, né, de todo esse processo. Então você precisa enxergar o fracasso muito mais como uma aprendizagem, né? Muito mais como um degrau que você precisa subir para que você enxergue mais longe, para que você adquira experiência e possa evoluir ainda mais. Então isso é extremamente importante, né? O fracasso não pode te derrubar, não pode te desmotivar. Você precisa utilizar isso a seu favor. E nessa sessão eu trabalho esse aspecto emocional para que você realmente possa lidar de uma forma mais saudável com o fracasso. A sexta sessão é o trabalho da prosperidade empreendedora, porque a gente sabe que nós temos muitos gatilhos mentais, muitas barreiras, né? Muitos padrões mentais que por vezes nos impedem de ter sucesso, por vezes nós mesmos nos sabotamos, né? Enquanto empreendedor você pode por vezes se sabotar e de repente achar que o sucesso não é para você, que você não merece essa prosperidade. Então romper realmente com esses bloqueios mentais que possam
trazer esse tipo de pensamento. A sétima sessão trabalha a liderança, né? A liderança no empreendedor. Então a gente sabe o quão importante é você, na medida em que você tem uma equipe, que você vai gerenciar pessoas, você ter essa sensibilidade, ter ferramentas para se tornar um bom líder, né? Para ser um exemplo, né? Para os seus funcionários, para os seus colegas, para as pessoas que fazem parte ali da sua equipe de trabalho. Então a liderança é extremamente importante. A oitava sessão é o autocontrole emocional. Nós sabemos que o empreendedor, né, todos os dias é uma batalha, é uma guerra todos os dias, né? E você precisa ter controle emocional para lidar de uma forma mais saudável com essas diferentes questões que acontecem no dia a dia. A gente sabe que as mudanças são muito grandes, do nada aparece um concorrente, por exemplo, ou de repente você passa por algum tipo de crise, uma nova tecnologia chega, quer dizer, o tempo todo você precisa administrar as suas emoções para que você consiga lidar de uma forma saudável realmente com essas ondas de mudança que acontecem o tempo todo. Então, o emocional do empreendedor precisa realmente estar sempre muito, muito fortalecido para que consiga ter um sucesso maior. A nona sessão é autoconfiança. Então, eu trabalho a autoconfiança do empreendedor nos seus diferentes aspectos, porque é uma habilidade emocional também muito importante no sentido de colocar em prática as suas ideias, de expor as suas ideias, a própria questão da coragem, da ousadia, né, de testar, de jogar para o mercado, de ouvir feedbacks. Então, o tempo todo você precisa fazer essa iteração com o mercado e você precisa estar autoconfiante para realmente colocar para fora e não ter tanto problema em relação ao que o outro vai pensar. Simplesmente colocar para fora e ouvir realmente o que o outro tem a dizer para você melhorar, para você evoluir. A décima sessão é pense grande enquanto empreendedor. Então, todo mundo, né, conhece essa máxima, né, de que pensar grande ou pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Só que por vezes nós temos alguns bloqueios mentais que nos impedem de ter esse pensamento mais alto, digamos assim. Então, novamente, rompendo com bloqueios, com barreiras, com amarras mentais, para que você realmente possa pensar grande, possa sonhar grande, mas ao mesmo tempo agir pequeno, agir no passo a passo, porque isso é extremamente importante, né? Você estabelece a sua meta alta, mas é importante saber que você, para chegar lá, é um degrau após o outro, é um passo após o outro. Então, isso precisa estar muito claro na sua mente na medida em que você inicia esse trajeto ou está no meio de um trajeto aí de empreendedorismo. E aí, a 11ª sessão é o autoconhecimento. Então, eu trabalho o autoconhecimento no empreendedor. É também uma habilidade extremamente importante, né? Porque quanto mais você se conhece, menos você vai ser manipulado pelo externo, menos você vai olhar para métricas de vaidade, por exemplo. Então, é sempre importante o autoconhecimento para que você também não jogue, por vezes, as suas frustrações na sua equipe ou no trabalho em si que você está realizando. Então, o autoconhecimento é sempre importante para que você tenha também, o autoconhecimento te leva ao autocontrole, então para que você tenha mais controle sobre as suas emoções, a forma que você vai se expor frente ao outro. A 12ª sessão já é a inteligência emocional, então para fortalecer ainda mais toda essa parte emocional, a gente sabe que por vezes toda a estrutura emocional ela responde por uma porcentagem muito maior do que por vezes a própria ideia, né? Você ter um conhecimento técnico, ele é importante, né? As hard skills são importantes, mas as soft skills são ainda mais importantes para o sucesso do empreendedor. Então, eu trabalho diferentes, o tempo todo, em cada sessão, algum aspecto das habilidades emocionais, né, das competências emocionais tão importantes. Então, nessa sessão específica é a inteligência emocional. Já na 13ª sessão, então, para trabalhar as incertezas, né? A gente sabe que a gente vive aí nesse mundo VUCA, né? Nesse mundo incerto, volátil, né?
ambíguo, caótico, e você precisa o tempo todo lidar com as incertezas, né? Porque a sua visibilidade em termos de futuro ela está cada vez menor, né? Você consegue enxergar muito pouco em relação a como será o futuro. Então você precisa preparar a sua mente para lidar com as incertezas, né? Porque é isso o que você tem posto na mesa todos os dias. Então, na medida em que a sua mente está mais preparada para lidar com essa incerteza, obviamente que você vai passar, né, por essas incertezas de uma forma muito mais saudável e realmente colocando a sua mente para trabalhar, né, naquele momento, tendo uma mente muito mais ágil para pensar em estratégias, para pensar em saídas frente àquilo que está acontecendo no momento. A 14ª sessão é trabalhar a autossabotagem do empreendedor. Então a gente sabe que por vezes o próprio empreendedor, frente a diferentes circunstâncias do dia a dia e ao mesmo tempo agindo sob influência de crenças limitantes, de padrões limitantes, né, de verdades que eram verdades lá no passado, acaba se autossabotando. Então isso é extremamente importante, não colocar tudo a perder, né? Então eu trabalho também esse aspecto da autossabotagem. A 15ª sessão é conquistar os objetivos. Então, por vezes, você não só precisa estabelecer os seus objetivos a curto, médio, longo prazo, mas realmente chegar até eles, né? Ir até o final e não desistir no meio do caminho, né? Então, essa coisa, por vezes, da própria procrastinação, de deixar para depois, de começar e não terminar, né? Então, o empreendedor, claro que vai ter momentos que deliberadamente ele pode até desistir de uma ideia porque percebeu que realmente não vai dar certo, só que isso não pode se tornar um padrão. Você precisa, na medida em que você estabelecer um objetivo, talvez o trajeto possa não ser o mesmo que você estabeleceu da primeira vez. Agora, na medida que você tem um objetivo claro, a sua mente vai encontrar saídas. Se não der para ir pelo caminho A, você vai pelo caminho B. Se não der pelo B, vai pelo C. Enfim, você vai encontrar formas, estratégias para chegar aonde você deseja chegar e sem desistir. Então, essa sessão trabalha muito esse aspecto. A 16ª sessão é ultrapassando frustrações. A gente sabe que o empreendedor, o tempo todo, ele está lidando com frustrações. O tempo todo ele precisa realmente mudar de estratégias. E você não pode desanimar em relação a isso, não pode se desmotivar, não pode trazer a responsabilidade como sendo você o problema, né? Por vezes são simplesmente coisas que acontecem, pontuais, específicas. Então, lidar com a frustração é extremamente importante, até mesmo para desenvolver a resiliência, para você se tornar muito mais forte perante essas diferentes questões do dia a dia. A 17ª sessão, então, é autoconhecimento emocional, né? Mais uma vez o aspecto emocional sendo trabalhado, porque realmente ele é extremamente importante nesse processo do empreendedor. Então, como eu já disse, eu trabalho o aspecto emocional o tempo todo. Na 18ª sessão é a empatia. Então, acho que isso é extremamente importante, a empatia tanto com os seus subordinados, com a sua equipe, né, com as pessoas que fazem parte ali do projeto, quanto a empatia com o próprio cliente, né? Para que você realmente consiga se colocar no lugar do cliente e, ao mesmo tempo, trabalhar todo esse aspecto, né, do cliente como centro, né? Realmente você enxergar o outro, né? Você não partir de uma ideia que está apenas dentro de você, desenvolver essa ideia e esquecer do cliente, né? Então é extremamente importante você se colocar no lugar do outro, tentar entender como o outro pensa. Então, para que você tenha sucesso enquanto empreendedor, você precisa colocar o cliente no centro de toda a sua estratégia, e a empatia vai te ajudar a fazer isso. A 19ª sessão, então, é rompendo com a autocrítica. Também é algo bastante complicado, né? Porque na medida em que você é muito duro consigo mesmo, que você tem uma autocrítica muito pesada, por vezes um perfeccionismo, você nunca realmente coloca nada
para o mercado, né? Você tenta sempre aprimorar, lapidar sempre o seu produto ou a sua ideia e vai deixando para depois e não digamos assim, pega essa oportunidade que você teria de colocar isso numa versão no MVP, né? Como se fala, né, no empreendedorismo, uma versão mínima viável para você iterar, para você ter feedbacks e poder melhorar o seu produto. Então, essa autocrítica, esse perfeccionismo precisam ficar de lado e você realmente precisa se expor a sua ideia, expor o seu produto. Então, essa sessão trabalha muito esse aspecto aí da autocrítica. E, por último, a 20ª sessão, então, é rompendo com a procrastinação. Então, isso também é extremamente importante, porque casa exatamente com as sessões anteriores para que você realmente consiga colocar em prática, né? Não existe cedo ou tarde, só existe agora. Você precisa colocar em prática agora, não deixar para depois, porque na medida em que você deixa para depois, você está informando para o seu cérebro de que aquilo não é tão importante, né? Porque você sabe que quando existe uma coisa realmente importante, do tipo, sei lá, você cortou o seu dedo ou você está morrendo de fome, rapidamente você vai buscar uma alternativa para aquilo, você vai cuidar do seu corte, você vai encontrar alguma coisa para se alimentar e aí você mostra para o seu cérebro que aquilo, obviamente, é importante. Agora, quando você deixa para segunda-feira, deixa para a semana que vem, deixa para o mês que vem, você está informando para o seu cérebro que aquilo não é importante e ele não vai fazer esforço nenhum para que você realmente comece a fazer aquilo. Agora, quando você realmente decide algo e você começa agora, no máximo amanhã, você mostra para o seu cérebro que realmente aquilo é importante e aí o seu próprio cérebro vai começar a criar uma estrutura para que aquilo seja viabilizado, né? Ele começa a buscar referências internas para que aquilo realmente possa acontecer. Então, você precisa agir, né? Empreendedor precisa de coragem, precisa de ousadia, precisa o tempo todo realmente estar se mostrando, estar se colocando frente aos diferentes ambientes, frente à realidade. Então, essas são as 20 sessões que realmente eu acredito que você vai conseguir estruturar uma mentalidade empreendedora e você vai ter muito mais recursos para realmente dar certo, para ter sucesso realmente no seu empreendimento. Seja você um empreendedor, uma startup, uma empresa, seja você dentro de uma estrutura também como intraempreendedor, para que você obviamente tenha muito mais valor, né? Você possa ser muito mais valorado porque você vai trazer novas ideias, você vai ser ágil, você vai realmente colocar em prática, você realmente vai fazer a diferença dentro da empresa. Então, basicamente, o pacote é isso. De repente, se você ficou interessado, achou que isso pode realmente trazer essa mentalidade empreendedora que você está buscando, eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição do vídeo e você pode adquirir esse pacote porque realmente vai te trazer muitos benefícios e certamente vai te ajudar a criar esse mindset empreendedor e trazer à tona todos os recursos que já fazem parte de você e novos recursos que serão colocados a partir dessas sessões. Você pode ouvir quantas vezes você quiser. Quando você entrar na plataforma, que fica disponível completamente online, você vai poder ouvir inúmeras vezes. Tem também lá o vídeo de apresentação e a forma de você ouvir, a forma como será disponibilizado todas as sessões. Mas você pode ouvir essa primeira etapa, né? Como estará explicado lá quando você entrar adquirir o produto, mas depois você sempre pode voltar e ouvir mais vezes, muitas vezes. Quanto mais vezes você escutar a sessão, maior será o resultado, mais impactante será o resultado, ao mesmo tempo em que se alcançará níveis ainda mais profundos. Então, realmente é algo para você ouvir muitas vezes e para te acompanhar durante toda a sua trajetória aí como empreendedor, porque exatamente pelo fato, né, das grandes transformações acontecerem a todo tempo, você sempre vai precisar desse suporte emocional para lidar com tudo que for acontecendo no seu dia a dia.
Então é isso, deixo o link aqui abaixo na descrição do vídeo para que você possa adquirir então o produto. Então é isso, um abraço, até mais.